seu sacrifício em lugar algum. Ou seja, amados, aquele povo se tornou um povo indolente, um povo que não fazia a vontade de Deus, e o próprio miséria chegou na vida deles. Quando Neemias disse: vamos honrar a casa de Deus, aí todos em uma só voz falaram assim: é isso mesmo, vamos fazer. Foram 4 acordos, amados, e tudo isso tinha sido quebrado. Eles viraram ao opróbrio, miséria, escassez, chegou na vida deles. Então o povo jurou ali que iria sustentar os acordos, amados. A gente tem que ser firme, a gente tem que ser pessoas cristãs de verdade. Se ensina ou não, não é isso? Se a palavra de Deus diz que é não, pode o cristão falar sim? Pode, amado. O próprio miséria chega. Agora, se o povo obediente fazer a vontade de Deus, amado, honras, misericórdia, bênção, chega na vida de todos. Nós temos um compromisso, que é viver o que a Bíblia Sagrada nos diz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o pacto de melhores e superiores promessas, amado, já foi revelado para nós. Nós já temos que viver essa palavra, amado. Nós temos que ser praticantes. Moisés, ele serve para a gente apenas como história, não é? Como um homem de coragem, um homem que liderou um povo. Mas as leis não são para nós. Eu não sou judeu, o bispo também não é. Né? O bispo fala que ele tem certeza que não é. Né? Então, amados, nós somos o povo da graça de Deus. Da graça de Deus, diga assim: eu sou da graça de Deus. Eu vou viver o pacto de superiores promessas. Amados, Deus nos chamou para viver o melhor dessa terra. Sabia que o difícil é viver na lei? Impossível. Não é possível. A graça de Deus é totalmente perfeita, amado. É um pacto superior. Ou seja, você é um Jedi ali, amado. Você é alguém superior. Aquele saiadinho lá, né? Aquele supremo, amado. Deus fez por cabeça para viver o melhor, para comer o melhor dessa terra. Diz que o justo viverá por quê, amado? Por que você vai viver? Pela fé. Pela fé. Nós temos um chamado a viver por fé. E o segundo, amado, nós não vamos nos misturar. Eu não vou me misturar. Graça é graça, lei é lei, luz é luz, trevas, não quero saber. O tudo que me afasta de Deus, eu não quero saber. O que me aproxima de Deus, isso eu quero, amado. Aquela palavra boa que me edifica, eu tomo posse. Palavra destrutiva, palavra de miséria, palavra de escassez, palavra contrária à vontade de Deus, eu rechaço. Eu fico com o que, amados? Com a palavra de Deus. Fique sempre, amados, com a palavra de Deus. Fique sempre com a vontade de Deus, que é boa, amados, muito boa, agradável. Então, nós somos radicais. Às vezes nós precisamos ser radicais, amados. Às vezes nós estamos deixando algumas coisas ali, alguma brecha, não é verdade? Isso daqui eu vou ter, vou fazer vista grossa. Não é isso que a gente fala? Isso aqui ainda. Não, amados. Confronta, problema, enfrenta, coragem. Não fique dando jeitinho, sabe? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso não está na Bíblia, não. Isso é frase popular, né? Mas é bom, amado. O que pode ser feito hoje, faça hoje. Não se acovarde. Em frente. Deus é por você. Então, amados, fechar negócio no domingo. Amado, não deixe para fazer domingo. Diga assim: amado, eu sou cristão. Vou aproveitar que hoje é domingo. Vou orar, na segunda a gente fecha esse negócio. Se você quiser ir na igreja, inclusive, né? Vem estar comigo, nós vamos orar junto por esse negócio. Às vezes, amado, a gente se precipita. Às vezes nós vamos ter respostas exatamente no domingo, num dia de quarta, num dia santificado ao Senhor, que a gente foca, e aí a gente se apressa e depois dá tudo errado, não é verdade? Santifica, amados.
O dia do Senhor, o domingo é dia do Senhor. O dia a dia, esse domingo é dia de eu estar aqui, amados, trazendo a memória. Hoje é um dia domingo e mais especial ainda o culto de ceia. De nós trazermos à memória o que Cristo fez por nós. Amados, Deus é tremendo. Eu quero ler Timóteo, 1 de Timóteo 2:1. Diz assim: antes de tudo, pois te exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens. Versículo 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Às vezes as pessoas se acham investidos de autoridade, mas é Deus que constitui alguém autoridade nessa terra. E a Bíblia está dizendo que nós temos que, antes de tudo, orar, suplicar, interceder. Nós temos aqui um dia de intercessão, um dia de clamor, um dia de busca incessante, amados, por ver a glória de Deus ser manifestada. Nós queremos, amados, um país melhor. E vou falar rapidamente, amados, que você não terceirize as escolhas, amados, que você tem que fazer. Deus te chamou para você tomar decisões. Não é verdade? Você tem que tomar uma decisão, estar hoje aqui. Deus vai te chamar algo mais para você tomar uma decisão. Seja corajoso. Coloque aí, ó, Senhor, antes de tudo, antes de eu apertar o botão aqui, Pai, dessa urna aqui, eletrônica, Senhor, faz que eu seja aqui um instrumento, Pai, apenas para que a Tua glória seja manifestada, para que a Tua vontade se sobressaia, né? Porque, amado, nós só somos aqui instrumentos de Deus. Então, é preciso ter coragem, ousadia para viver. Tomar decisões, amado, requer coragem. E Deus te fez um homem corajoso. Ele disse em Josué: seja forte e corajoso. Não é verdade? 3 vezes. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Toma a decisão. E, amados, Deus quer fazer mudanças. Diga assim: eu recebo mudanças em todas as áreas da minha vida. Eu recebo, amados, uma mudança completa de Deus. Eu não vou dar ouvido a vozes mundanas, eu vou dar ouvido à voz de Deus. Nós precisamos aqui, amados, de sabedoria, assim como Salomão. Toda vez que você precisar tomar uma decisão, diga: Senhor, que eu tenha a tua sabedoria, que eu me diminua o meu eu, para que o teu nome e a tua vontade e o que tu queres ser feito na minha vida se manifeste. Então, amados, é preciso ter essa coragem, essa ousadia. 2 de Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo, amado, que é preciso mudança, é preciso se arrepender, é preciso crer que Deus pode mudar todas as coisas. E aí Deus age, não é verdade? Esse versículo é lindo, amado. Porque às vezes a gente está ali errando, mas falta um pouco de humildade. Senhor, eu estou errando, né, Senhor? Me perdoa. O perdão já está dado, irmão. Não é verdade? Mas você precisa confessar para alcançar a misericórdia. Não fique calado, amados, quando você vê que você está errando, peça perdão a Deus. Às vezes não é nem perdão para o próximo, não. É só para Deus. O Senhor me perdoa, Pai, porque eu pequei. Você não está, amados, alheio a errar. O errar é humano, não é verdade? Mas perdão é divino. Perdão liberta. Então, a proposta de Neemias foi o quê? Nós vamos ter uma mudança radical. Nós vamos cumprir a palavra de Deus. Nós vamos viver a palavra de Deus. Nós não vamos nos misturar.
nós não vamos nos associar com o ímpio, nós não vamos nos casar com trevas, nós vamos guardar ali o dia do Senhor, para nós é o domingo, nós vamos dar o nosso dízimo para que essa igreja possa cumprir as obrigações e que ela possa entrar numa rádio, que ela possa avançar, que ela possa ajudar. Amado, nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus. Essa igreja só pode fazer alguma coisa financeira, se comprometer financeiramente, se Deus abençoar a sua vida e você exercer a fidelidade. Não é verdade? Então, eu já estou terminando. Faltam só 20 folhas. Brincadeira. Falta um pouquinho. Mas eu vou dar uma acelerada aqui, amados. Nós acreditamos, amado, numa reconstrução de vida. Não só de país, amado. Deus pode reconstruir uma vida que está abalada. Deus pode reconstruir uma vida que está no opróbrio, na miséria. Deus pode tirar uma pessoa do monturo, né? E colocar ela em lugares de honra. Então, amados, eu estou aqui hoje trazendo essa palavra, tentando te encorajar para você viver essas verdades, uma mudança de transformação. Deus quer, amados, mudança, transformação, não só um muro arrumado. Um muro arrumado, as portas restabelecidas, nos permite colocar ali dentro o quê? Tesouros, coisas maravilhosas. Quando o nosso bispo foi fazer essa igreja aqui, a primeira coisa que ele fez foi arrumar os muros lá, não foi, bispo? Aí ele encheu aqui de caminhão de pedra, de terra, cimento, e aí a igreja tomou forma. Então, é preciso nós tomarmos o primeiro passo, mas continuarmos avançando, continuarmos vivendo o que Deus tem para a nossa vida. Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, porém, reconhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Deus está dizendo aqui, amados, que Ele faz. Onde? Onde os pensamentos e as escolhas estão voltadas para a vontade dEle, onde há unidade e onde há divisão, que não haja, amado. Casa dividida não subsistirá. É preciso uma casa, um planejamento voltado para as coisas de Deus. Aí Deus faz. Há certas coisas que o Senhor escolhe para abençoar. Diga assim: Deus abençoa a obediência. Deus abençoa a fidelidade. Deus abençoa o compromisso. E há coisas que Ele escolhe não abençoar, e Ele se recusa a abençoar. A desobediência, a infidelidade, a murmuração e a divisão. Não é verdade? Deus diz que Ele não abençoa o murmurador, o desobediente, o divisor, o infiel. Agora, o fiel, ele acumula de bênçãos. O que professa a palavra de Deus e crê, ele galardoa. Aquele que se une em volta da visão, ele usa poderosamente e ele sustenta. Não é verdade? Então Israel tinha perdido a glória, não é verdade? Mas a glória de Deus foi restabelecida porque eles se inclinaram para esses 4 pilares: espiritual, principal deles, né? Não se misturaram, não fizeram negócios com o ímpio, e no dia do Senhor é o dia do Senhor. Então, amados, Deus faz grandes coisas. Deus honra o fiel, aquele que é dizimista, ofertante. Mas Deus quer te usar, você sabia? Deus quer te usar poderosamente nessa terra. 2 de Crônicas 16:9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Se o teu coração for totalmente de Deus, Deus vai te dar força, você vai conquistar.
E diz, amados, aquele que não procede dessa forma, diz que é louco. Essa segunda parte diz assim: nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Tem muita gente sofrendo guerras. Por quê, amados? Elas não têm um coração totalmente de Deus, um coração totalmente ali inclinado para aquilo que Deus tem, para a vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Não é verdade? Então, vem guerra. Se a pessoa não obedece a Deus, vem guerra contra ela. Tiago 4:1 diz assim: de onde procedes guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Quando nós damos vazão à nossa carne, amados, guerras e contendas vêm contra nós. Cobiçais e nada tendes. A cobiça, amado, não leva a nada. Matais e invejais e não podeis obter. Viveis a luta e fazer guerra, nada tendes. Aí diz que nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares com vossos prazeres. Ou seja, se nós pedimos, amado, errado, para alimentar o nosso ego, se for para o mal, amado, Deus não faz nada. Agora, se for para fazer a vontade de Deus, diz que Deus faz todas as coisas. O quarto, por favor, também. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o que Neemias fez, amados. Não é verdade? Nós estamos lendo aqui o que Tiago está reescrevendo, mas foi as atitudes que Neemias tomou. O próximo, por favor. Sim. Ou supões, essa palavra aqui que eu achei difícil, nunca tinha, supões, que em vão afirma as Escrituras, ou seja, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Ou seja, você tem algo que é preciosíssimo para Deus, e diz que Ele tem ciúme. Então, ou seja, amados, a Escritura não é vã, nada. O ensinamento de Deus, ele é perfeito. Ele trabalha no nosso caráter, Ele nos faz pessoas melhores. E Deus, amados, é um Deus que não é um Deus de confusão, é um Deus perfeito em todas as coisas. Eu quero terminar, amados. Ainda tinha muita para falar, mas a palavra era longa. E eu tenho certeza que Deus já falou muita coisa importante ao teu coração. Tenho certeza que Deus, o que Ele quer de nós agora é que nós saiamos daqui certos de que Ele fez uma aliança na nossa vida, uma grande aliança, assim como o Neemias fez com os magistrados, governantes, levitas, que nós vamos voltar, amados, àquele primeiro amor, que nós vamos voltar a viver um pacto de melhores e superiores promessas, que nós vamos viver o melhor dessa terra. Nós não vamos nos misturar, amados, o mundo. Nós não vamos trazer mundo para as coisas de Deus. Não vamos, amados, também desperdiçar pérolas aos porcos, amados. Nós vamos falar de Deus para aquelas pessoas que querem ouvir de Deus. Nós vamos ser usados, amados, assertivamente, porque Deus está dizendo que Ele tem uma aliança perpétua, perfeita conosco. Ele disse aqui, amados, hoje, e eu quero que você saia daqui com essa certeza, e com essa convicção, e com essa ousadia, e com esse firmeza, amados. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que você vem aqui à casa do Senhor cultuar a Deus. Venha, amados. Submeta a mão poderosa de Deus. Subjuga a tua cara. Entra aqui, amados. Clama, pede. Deus faz, amados. E, amados, se você quer prosperidade na tua vida, seja fiel. Não deixe de exercer o seu culto pleno. Palavra, louvor, semente. E aí, amados, espera aí, Deus vai fazer maravilhas.
Deus vai fazer grandes coisas, amados, Amém. porque você está honrando a Deus. Amém. Diz que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Diz que aquele que exerce a fé, Deus honra. Aquele que espera, alcança. Aquele que confia, recebe. Eu creio, amados, que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Diga assim: eu creio. Diga assim: eu vou viver a glória de Deus. Eu vou viver as regras de Deus. Eu vou entender o que a palavra de Deus diz. Eu vou praticar a palavra. E amados, quando nós fizermos tudo isso, diz que Deus vai derramar bênção sem medida. E o opróbrio, a miséria que tinha, amados, vai dar lugar ao que, amados? A promessa, a recompensa, ao favor, as coisas que Deus tem preparadas desde antemão, amado, desde a fundação do mundo, para aqueles que o amam, aqueles que entendem que estão totalmente subjugados à mão poderosa de Deus, submetidos. Então, amados, eu termino essa pregação, amado, dizendo que você vai viver dias melhores, dias surpreendentes na sua vida. Os melhores anos da sua vida, amados, não foram os que você já viveu, serão os que você ainda vai viver. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ter, amados, para lhe emprestar e não vai tomar emprestado. Você e a sua casa, amados, estarão aqui para a honra e glória do Senhor. E ao seu nome, amado, toda a glória, que assim seja, porque assim disse o Senhor.